Olá, querida aluna, querido aluno. Voltei para fazer o cálculo final. Agora a gente vai para o final. A gente vai para a eletrólise, a parte quantitativa. Nós vamos agora aprender como em 3 passos eu saio da quantidade de corrente aplicada numa eletrólise para a massa do material depositado. Então acompanha comigo. Vamos lá. É comum em eletrólise dar um valor de corrente em ampere, obrigado, em sistema internacional, obrigatório em ampere, já vou explicar por quê, durante um determinado tempo. Então a eletrólise aqui, quem vai ligar a fonte, vai dizer, por exemplo, que foi aplicada uma corrente de 10 ampere. 10 amperes, certo? Então, a unidade de corrente elétrica em ampere, beleza. Então, 10 ampere. Quanto tempo? Quanto tempo temos? Vamos dar um tempo aqui, ó. Essa eletrólise ocorreu num tempo de 2 horas. 2 horas. E eu fiz uma eletrólise de cloreto de prata. Por quê? Porque eu quero depositar a prata. Normalmente o objeto de estudo é um metal. Por quê? Eu coloco aqui uma aliança, eu coloco aqui uma chave, uma peça ali bonita em que eu quero atrair o meu metal. É um jeito de dar uma superfície de prata metálica na peça. Aí, lógico, eu coloco no cátodo aquela peça que eu quero colocar a prata, ou outro metal, podia ser ouro, podia ser qualquer outro metal que eu vou dar um banho nessa peça. Podia ser zinco, né? Então a indústria da galvanoplastia, tem várias indústrias aqui para dar banho em peças. Do outro lado, o ânodo pode ser só um eletrodo que eu não vou utilizar, porque vai o cloro ser atraído aqui, né? O cloro vai ser puxado para cá. Pode ser uma eletrólise aquosa, então eu tenho que escolher bem meu metal, que vai ter que ganhar do H+, né, na eletrólise aquosa, mas pode ser uma eletrólise ígnea também a quente. Alguns sais, o ponto de fusão é muito alto, então compensa fazer a aquosa. Nesse caso, vamos fazer cloreto de prata. A prata será atraída aqui. E é uma pergunta muito comum nessa matéria, né? Qual a massa de prata que será depositada? Lógico, tem que dar, gente. Tem que dar para você que a corrente foi de 10 ampere, por exemplo, e tem que falar que o tempo foi de 2 horas. Acontece o seguinte, que a gente vai ter que transformar essa corrente tempo em quantidade de energia em Coulomb. Então, se tem uma corrente durante um tempo aqui, tem uma quantidade de elétrons passando aqui. Elétrons. E quem descobriu essa relação, essa proporção, foi Faraday. Faraday descobriu uma relação, proporção entre a quantidade de elétrons que passa aqui, a energia que passa aqui, e a quantidade de mol de elétron que passa. Então, eu vou te explicar seguindo 3 passos. Acompanha comigo, 3 passos. Primeiro, a gente vai fazer uma formulazinha chamada KIT. Você que já faz cálculo, né, de eletrodinâmica, você já sabe que KIT é a corrente vezes o tempo, vai dar a quantidade de energia em Coulomb. Detalhe, aqui o I tem que ser em ampere e o tempo tem que ser em segundos. Senão não dá a quantidade de energia em Coulomb. Então a unidade de medida tem que ser essa. Então atenção se tiver miliampere aqui no exercício, ou se o tempo estiver em horas ou em minutos, você tem que transformar para segundos. Então vamos lá, primeiro passo, ó. Vamos seguir o primeiro passo. A quantidade de corrente 10 ampere. Então, para calcular KIT aqui, 10 ampere vezes tempo em 2 horas. Você sabe que cada hora são 3.600 segundos, então 2 horas, 2 vezes 3.600, 7.200 segundos. 7.200 segundos. Tá aqui. Qual a quantidade, então, aqui em Coulomb? Calculado, 10 vezes 7.200 dá 72.000 coulombs. Coulomb. Tá aqui, ó. Já descobri a quantidade de energia. Aí Faraday tem a grande sacada. Segundo passo, constante Faraday. É uma constante, é sempre assim. Faraday descobriu pra gente, facilitou nossa vida, que 96.500 Coulomb está para 1 mol de elétrons circulando no sistema. Ó, ele já calculou pra gente 6 vezes 10 a 23 elétrons circulando aqui, que equivale a 1 mol de elétron, equivale a 96.500 Coulomb de energia. Se você descobriu, isso é uma constante de Faraday. Se você tem a quantidade em Coulomb, 72.000, vai dar um pouco menos ali que 1 mol, né? Porque 96.500 é 1 mol, sempre isso. 72.000 Coulomb dá menos, tá? Então, menos número de mol de elétrons. Então, aqui, número de mol de elétron vai dar aproximadamente 0,75 mols de elétrons. Mol de elétron. Então, tá aqui, ó. Agora vem a parte final. O cálculo da massa, transformando esse mol de elétron em massa. Agora presta atenção, esses 2 primeiros passos eles são iguais para qualquer um que você vai calcular. Até para calcular o cloro, que borbulha aqui, né, porque ele vira um metal, serviria. No entanto, até esse passo tranquilo você usa para qualquer um, tanto para o cátion como para o ânion.
O cálculo final depende da substância. Depende da substância e depende do NOx. Por exemplo, aqui a prata mais 1. Então atenção nessa parte. Ó. Prata mais 1, Ag mais 1, ganha 1 elétron na sua equação de redução, se transformando em Ag0. Ag0. Veja, mol de elétron. Então eu vou poder fazer uma regra de 3 aqui com mol de elétron. Ó. É 1 mol de elétron aqui porque a carga da prata é mais 1. Se fosse outra substância, ouro, seria mais 3 elétrons. A grande proporção aqui é o seguinte, ó, 1 mol de elétron está para 1 de prata. 1 mol de prata. E 1 mol de prata, segundo os dados da tabela periódica, tem massa igual a 108 gramas. Então 1 mol de prata está para 108 gramas. Se eu sei quantos mols de elétrons circularam no meu sistema durante 2 horas e 10 amperes, eu sei que foi 0,75 mol de elétrons. Entendeu? Eu descubro direto a massa de prata. A massa de prata é 0,75 vezes 108, dividido por 1 nesse caso. Por quê? O NOx é 1 para 1 de prata. De novo, vou repetir, se fosse um ouro aqui, por exemplo, lógico que a massa aqui não seria 108, seria a massa do ouro, 197, se não me falha a memória, mas seriam 3 mol de elétron para 1 de ouro. Aqui é 1 para 1. Então, se mudar o metal, fica atento ao NOx. O NOx é que determina qual a proporção de elétron para a massa do elemento. A conta final disso daqui dá uma massa de 81 gramas. Tá aqui, ó, descobrimos a massa. Eu falei para você que seriam em 3 passos, ó. Então a gente transformou corrente e tempo, primeiro passo, em Coulomb. Tá aqui. Pela constante de Faraday, eu transformei a quantidade em Coulomb em mol de elétrons. E aí eu fiquei de olho na equação de redução, podia ser na equação de oxidação, podia ser a redução de outro metal. Se eu trocar o metal ali, vai trocar o NOx e a massa molar, fica atento a isso. Eu calculo a massa. Tá aqui. 3 passos, a gente saiu da corrente do tempo e descobriu a massa de prata depositada. Então 81 gramas de prata vão se depositar aqui durante esse processo de eletrólise. Você quer tirar um print, né? Gostou? Então vai lá, tira um print aí. E finalizamos aqui, ó, eletrólise quantitativa, ok? Em um pouco mais aí, 7 minutinhos, a gente calculou toda a eletrólise quantitativa. Vamos trocar os elementos todos, né, com prata, com outro metal, a metal, mas o cálculo é sempre o mesmo, em 3 passos, ok? E se eu falar para você que esses 3 passos cabem dentro de uma fórmula? Então me acompanha aí, ó, vamos escrever a fórmula de eletrólise quantitativa. Você quer saber a massa depositada de prata? Do meu exemplo aqui, ó, você pode fazer corrente vezes tempo. Então, corrente vezes tempo. Você vai dividir tudo isso por 96.500, que é a constante de Faraday. Ó, sempre multiplicado por 1 dividido por 96.500, constante de Faraday. Depois, o cálculo final aqui, que é o mais complexo, né? Você vai multiplicar isso pela massa molar e dividir pelo NOx. Então, ó, você pode colocar assim, vezes massa molar dividido pelo número de mol de elétron. Vou colocar aqui NOx, ó, para facilitar a sua vida. Entendeu? Isso aqui também é chamado equivalente grama. Equivalente grama, que é a quantidade de massa molar dividido pelo NOx, o número de carga do elemento. Então pode ser que numa apostila ou num livro esteja assim, ó, kit equivalente grama sobre Faraday. Funciona, professor? Maravilhosamente bem. Quer substituir? Ó, o que a gente tinha no exercício agora há pouco? Ó, massa, corrente, 10 amperes, tempo, 7.200 segundos. Qual era a massa molar? A prata, 108 gramas por mol. Qual é o NOx da prata? É 1, dividido por 96.500 Coulomb, que é a constante de Faraday. A hora que eu faço todo esse cálculo, adivinha qual é a massa que me dá? Aproximadamente 81 gramas. Professor, por que aproximadamente 81 gramas? Aproximadamente, porque o professor deu no 0,65 aqui, ó, dá 0,746, então dei uma arredondada aqui no número de mol. Para não ficar muito longe, né, eu deixei toda a conta pronta aqui. Viu essa fórmula? Tem aluno que gosta de fórmula, então tá aí para você, ó, que curte uma fórmulazinha a mais. Tem aluno que já está sobrecarregado de fórmula, então passo a passo funciona muito bem. Detalhe importante, onde essa fórmula não se aplica. Não se aplica se eu quero calcular, por exemplo, o volume do gás. Então aí aqui é a massa, ele está limitado à massa. Se eu quero calcular o volume do gás desprendido, né, do cloro, que não é muito comum perguntar, eu vou precisar do primeiro e do segundo passo.
Até o primeiro e segundo passo é igual. Depois depende de cada equação dessa, tá? Então tá aqui, ó, um brinde, uma formulazinha de cálculo de eletrólise para você, a parte quantitativa. Ok? Então tá aqui, ó. Terminamos agora. Você quer tirar um print? Então tira um print aí de novo, ó, da formulazinha, baseada no mesmo exercício que a gente fez agora há pouco, ó. E aí encerramos mesmo, tá? De verdade, agora sem bônus, sem extra, ok? Então, espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha aprendido nessa matéria de eletrólise. Não esquece aí de deixar o joinha, tá? Então deixa seu like. Um abraço enorme, bons estudos e até a próxima!